Hoje é o terceiro dia desta corrente. E essa semana nós estamos fazendo a oração na adversidade. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos orar e pedir a Deus que nos ajude em cada adversidade. Nós temos falado algumas coisas importantes aqui nesses últimos 3 dias. Que a adversidade, por exemplo, é tudo que vem contra a pessoa. O sofrimento, aquilo que vem e está contra a vida da pessoa. Uma doença é uma adversidade, um problema no casamento, uma separação conjugal, um desemprego, uma dívida, um aborrecimento qualquer. Tudo isso são adversidades. São coisas que estão dando errado, que estão contra a pessoa. Outra coisa importante que nós falamos aqui nesses últimos 3 dias, que a adversidade, ela não vem só contra as pessoas que estão no mundo, que não buscam a Deus, que não têm fé. A adversidade vem sobre a vida daqueles que são de Deus também. Da mesma forma que vem contra as pessoas que não são de Deus, que não buscam a Deus, as adversidades vêm sobre quem é de Deus, quem está na igreja, quem está vivendo, andando certinho. E nós temos mostrado na Bíblia, nesses últimos 3 dias, alguns exemplos de pessoas que eram de Deus e que de uma hora para outra se viram passando por uma grande adversidade. Só que nós temos mostrado também a saída para nós quando estivermos passando na adversidade. Essa saída, aliás, quem mostra é a própria Bíblia, que é a oração, que é orar, que é intensificar as orações. E a palavra de Deus nos mostra que a adversidade veio sobre os homens de Deus, as pessoas de Deus do passado, mas Deus ouviu a oração na adversidade e fez um grande milagre. Quanto maior a adversidade, maior foi o milagre, maior foi a saída, o escape, a vitória que Deus deu. Nós falamos do rei Ezequias, que orou na hora que ele adoeceu mortalmente, ia morrer. Deus respondeu a oração dele, dando ele 15 anos a mais. Nós falamos de Jonas, que orou dentro do peixe. Olha que lugar para Jonas orar, dentro do interior do grande peixe. E Deus deu ordem para o peixe vomitar Jonas na praia. Não foi a morte de Jonas. Aquilo que tinha para ser a morte do profeta Jonas, o final dele não foi, porque Deus falou ao peixe e o peixe vomitou ele lá na praia. Falamos também de Paulo e Silas, na maior adversidade, na prisão, eles cantavam e louvavam a Deus e oravam por volta da meia-noite e Deus fez haver um grande terremoto. Falamos também de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava lá no jardim do Getsêmani, em grande agonia, mas ele orava mais intensamente. E Deus o respondeu e ele venceu a morte, venceu o inferno, ele ressuscitou. Amém? Ontem nós falamos aqui de quem? De Jairo. Jairo, principal da sinagoga. A adversidade veio sobre ele também. Era um homem que buscava a Deus. Qual a adversidade que veio sobre ele? A filha dele morreu, de 12 anos. Mas Jesus foi lá e ressuscitou. Por quê? Porque Jairo foi até Jesus, se humilhou, insistiu, esperou, não temeu, não duvidou e creu somente. Ele viu a filha dele ressuscitar. Ele viu a adversidade vir. Ele viu a filha dele morrer, mas ele viu ela ressuscitar também. Amém? Agora hoje nós vamos ler aqui a respeito de Marta e Maria. Marta e Maria eram amigas de Jesus, particulares de Jesus. Jesus é visto algumas vezes na casa de Marta e Maria e Lázaro. Só que para Marta e Maria veio a adversidade, foi quando o irmão delas morreu. Mas nós vamos ver o que Jesus vai fazer. O que Jesus vai fazer quando a adversidade vem sobre Marta e Maria. Está escrito aqui, João capítulo 11, versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos,
cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, Jesus? Amém. Olha, era uma enfermidade, não era? Era algo ruim, não era? Era algo que trazia sofrimento, não era? Era uma enfermidade, era uma adversidade, mas Jesus está dizendo, esta não é para a morte, mas para a glória de Deus. Às vezes, Deus pode permitir vir uma situação de sofrimento muito triste sobre a vida da gente, e pode não ser para a morte, pode ser para a glória de Deus, para que a pessoa veja também o grande livramento, a grande vitória. E Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora vamos ler o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja que Jesus não foi correndo. Ele não correu. Lázaro está enfermo, então eu vou agora. Eu não vou esperar nem uma hora, eu vou agora, vou chegar lá hoje. Mas Jesus ainda ficou 2 dias no lugar. Nós não sabemos porquê, uma razão que só o Senhor Jesus sabe, porquê que ele ainda demorou 2 dias. Demorou 2 dias. Assim também pode acontecer conosco. Às vezes nós fazemos uma oração, nós precisamos da bênção rapidamente, mas o Senhor parece que está demorando por uma razão que só Ele sabe. Amém? Amém. Amém. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia, isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Nós paramos aí no versículo 15. Note que a oração veio até Jesus quando Lázaro estava enfermo. Lázaro estava enfermo, estava vivo, mas estava enfermo. E Marta e Maria mandaram uma oração, um pedido a ele, Lázaro, a quem tu amas, está doente. A oração foi para Jesus, Lázaro estava enfermo, mas 2 dias depois a situação piorou. Olha a situação, a adversidade piorando. Lázaro morreu. E Jesus, que sabe de todas as coisas, ele sabia, já tem 2 dias, ele disse, Lázaro está morto. Mas eu vou lá despertar ele. Eu vou lá ressuscitar ele. Amém? Amém. Aí, continuando, o versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Misericórdia. 4 dias que ele estava morto. Já cheirava mal, né? Já cheirava mal. Significa que Jesus demorou 6 dias para atender a oração de Marta e Maria. 6 dias para atender a oração de alguém que estava numa adversidade terrível. O irmão estava morrendo e morreu. Quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que ele tinha morrido. E estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria.
acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedizes a Deus, Deus por tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Pronto. Ele morreu, mas ele vai ressuscitar? E o Senhor Jesus falou, está falado. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que nós nos apegamos com Ele. Qual foi o único ou a única pessoa que teve a coragem de dizer isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a própria vida. Por isso nós temos que colocar toda a fé nele, seguir a Ele, invocar Ele. Porque Ele está no primeiro lugar, né, pastor? Isso. No momento da adversidade, é a Ele que nós temos que recorrer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Amém. O pensamento de Marta, quando Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar, ela lembrou: lá no futuro, está longe. No último dia, está longe. Mas a ressurreição já estava ali perto dela. Era Jesus, a ressurreição era Jesus, estava ali, estava junto dela. Aí o versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Amém? Amém. Me chama a atenção isso aqui, que mostra que o Senhor Jesus, apesar de ser o Todo-Poderoso, Ele também tem sentimento. Ele não é um Deus insensível. Você sabe que tem ser humano aí que é insensível, né? Tem ser humano que é do coração de pedra, parece que não tem nem sentimento. Mas o Deus Todo-Poderoso tem sentimento. Quando Maria estava chorando, Jesus perturbou-se. Ele sentiu aquilo ali. E ele chorou também. Às vezes, quando nós que servimos a Ele, nós estamos sofrendo, o Senhor também pode estar sofrendo também aquela dor que nós estamos sofrendo. Amém? Amém. É o puro creme do milho verde. Temos curado em pamonha. Venha provar, minha senhora. Logo agora, né, pastor? Vamos continuar. Porque todas as quarta-feiras ele Ai, passa Jesus. na cidade. Trabalhando, né, coitado? Trabalhando. Deus abençoe o trabalho dele, né? Amém. Continuando aqui, o versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Versículo 36. Vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que se
Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Aí Jesus gritou, né? Ele clamou: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Graças a Deus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Amém? Viram só? Amém. Jesus permitiu a adversidade na vida de Marta e Maria, que eram amigas íntimas dele. Mas Jesus foi ao socorro delas na hora certa e fez um grande milagre. Graças a Deus. Jesus curou, ou melhor, curou não, ele ressuscitou a Lázaro, que já cheirava mal. Esse Jesus, ele está no nosso meio aqui. Ele está conosco. Esse Jesus está aqui conosco, porque nós estamos buscando a Ele. Verdade, Jesus. Muitos estão aí, nem lembram que Jesus existe. Não tiram meia hora para fazer a vontade de Jesus, que é se reunir com um grupo de pessoas de fé para invocar Ele. Mas nós estamos aqui e Ele está aqui. Isso significa que nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo de nada não, viu? Jesus disse para muitas pessoas: não temas. Ele disse para Jairo ontem, né? Nós estávamos lendo: não temas, não tenha medo. Jesus não quer que nós sejamos medrosos, não. Amém? Amém. Ele está Amém. conosco. É Ele que nos protege, é Ele que nos dá saúde, é Ele que resolve nossos problemas. Tudo é Jesus. É só nós confiarmos nele, fazermos a vontade dele. Amém? Amém. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Verdade, Jesus. Não tem ninguém maior que Jesus. Verdade.